Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. Meus queridos, nossa videoaula de hoje será sobre o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, conflito iniciado em 1939 e que terminou em 1945. No entanto, pessoal, eu decidi que essa videoaula ela vai ser dividida em esse conteúdo, ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, nessa videoaula, nós iremos ver as motivações que levaram ao início do conflito. Já na nossa segunda aula, nós iremos ver o conflito em si e as suas três fases. Então, vamos lá? Bom, pessoal, dentre os principais motivos que nós podemos elencar para o início da Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de destacar dois. O primeiro deles foi o avanço dos regimes totalitários na Europa. Eu falei para vocês nas videoaulas nos nossos conteúdos anteriores que após o término da Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus ficaram com a sua estrutura social e econômica desestruturada, abalada, o que deu margem para o surgimento de regimes totalitários. Dentre os principais podemos destacar o nazismo, que surgiu na Alemanha, o fascismo, que surgiu na Itália, o franquismo, surgido na Espanha, o franquismo, surgido na Espanha, e o salazarismo, surgido em Portugal. No entanto, cabe ressaltar que durante a Segunda Guerra Mundial, o Portugal e Espanha se mantiveram neutros. Já a Alemanha e Itália e os seus respectivos regimes totalitários tiveram uma participação ativa dentro do conflito. Então vejam bem, essa expansão dos regimes totalitários, esse fortalecimento dos regimes acabou sendo um dos motivos para o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, e o outro motivo, pessoal, são as disputas imperialistas entre as nações europeias na transição do século XIX para o século XX. O que seria esse imperialismo? Foi o processo de dominação de áreas neocoloniais na África e na Ásia, ali na transição do século XIX para o século XX, entre as nações europeias. Aqui, pessoal, no nosso próximo slide, nós podemos ver características mais gerais sobre esse conceito do que foi o imperialismo. Por favor, não confundam imperialismo com colonialismo. O imperialismo ele ocorreu no século XIX, ali na transição do século XIX para o século XX, onde ocorreu na África e na Ásia, diferente do colonialismo que ocorreu aqui na América. E quais eram os principais objetivos? A busca por metais preciosos, principalmente para as indústrias, e também a formação de mercados consumidores. Vejam bem, pessoal, nesse momento os países europeus estavam passando por um processo muito intenso de industrialização. No entanto, chegou um momento em que houve uma saturação do mercado consumidor interno dentro da Europa. Então, o que é que os países europeus decidiram? Acabaram percebendo que eles precisavam de mercados consumidores em outras regiões. Então, essa dominação imperialista, ela tinha como objetivo principal tornar essas áreas conquistadas um novo mercado consumidor para os produtos industrializados que eram produzidos na Europa. Bom, também podemos ressaltar que a justificativa que as nações europeias deram para esse processo de dominação na África e na Ásia. Segundo os europeus, eles tinham o objetivo de, entre aspas, civilizar as nações da África e da Ásia. Para isso, pessoal, foi utilizado o chamado racismo científico.
Na época, pessoal, foram criadas várias teorias médicas para dizer que os brancos europeus eles eram superiores em relação aos africanos, por exemplo. Então se tinham uma série de análises médicas e clínicas para justificar essa suposta evolução, entre aspas, dos brancos em relação aos negros. Bom, professor, e o conflito em si? Bom, pessoal, cabe ressaltar que durante o conflito houveram duas alianças militares que se polarizaram. Desculpa, houveram duas alianças militares que se polarizaram dentro do conflito. De um lado, nós tivemos os países aliados, que eram formados por França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Do outro lado, nós tivemos os países do eixo, ou eixo do mal, que era formado por Alemanha, Itália e Japão. Nesse momento, a Alemanha era comandada pelo regime nazista do Adolf Hitler, a Itália era comandada pelo regime fascista do Benito Mussolini e o Japão era comandado pelo imperador Hirohito. E eu gostaria de destacar aqui, pessoal, as motivações que levaram os países do eixo a se movimentarem aí dentro do conflito. Bom, começando pelo Japão. Qual era o objetivo do Japão a se envolver dentro da Segunda Guerra Mundial? Meus queridos, cabe ressaltar que nesse momento o Japão ele estava passando por um processo muito intenso de industrialização. No entanto, vocês podem lembrar que o Japão ele é basicamente uma ilha em volta do Japão tem uma série de pequenas ilhas, é quase um arquipélago. Então, o território japonês ele é muito escasso em matérias-primas. Então, o que é que o imperador Hirohito decidiu? De que o Japão tinha que expandir seus territórios para a conquista de regiões ricas em matérias-primas que pudessem ser utilizadas dentro da indústria. Já a Itália queria o fortalecimento do regime fascista, e para isso Benito Mussolini deu início a uma campanha de conquista de novas áreas coloniais. E como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a principal conquista da Itália foi um território ali no chifre da África, conhecido hoje como Etiópia. Bom, já a Alemanha ela queria o fortalecimento da teoria do espaço vital, segundo a qual os alemães eles tinham que expandir o seu território para o seu fortalecimento. Mas por que o Hitler ele decidiu ampliar os seus territórios? Galera, cabe colocar em mente que o Hitler ele quis expandir o território da Alemanha principalmente para unificar os alemães que estavam em outros territórios da Europa. Então, a partir daí, se teve início um processo de expansão territorial do regime nazista. Bom, em 1936, o Hitler ele ocupou a Renânia, uma região de fronteira entre a França e a Alemanha, que por determinação do Tratado de Versalhes deveria permanecer desmilitarizada. Bom, em março de 1938, o Hitler ele realizou o Anschluss. Ele decidiu anexar a Áustria à Alemanha. Bom, em seguida, o Hitler ele passou a reivindicar a região dos Sudetos, uma região da antiga Tchecoslováquia, onde viviam cerca de 3 milhões de alemães. No entanto, pessoal, para suprir essa vontade do Hitler, os países se reuniram na chamada Conferência de Munique e decidiram conceder os Sudetos ao regime nazista. No entanto, logo após a anexação dos Sudetos, o Hitler ele decidiu ocupar toda a Tchecoslováquia, desrespeitando o acordo firmado aí na Conferência de
Munique. E em 1939, o Hitler ele passou a reivindicar uma região fronteiriça entre a Alemanha e a Polônia, conhecida como Corredor Polonês. Então Hitler ele passou a ameaçar, a invadir a Polônia, o território conhecido como Corredor Polonês. Bom, pessoal, cabe ressaltar também que nesse interim de tempo, o Hitler ele assinou um acordo com a União Soviética, o chamado Pacto de Não Agressão, segundo a qual os países eles não poderiam se atacar de maneira mútua. Bom, então vejam bem, ficou essa tensão. O Hitler ele passou a expandir o território, dominar as regiões da Europa. Desculpa, o Hitler ele passou a dominar várias regiões aí na Europa e em 1939 ele começou a ameaçar a invadir a Polônia. E no dia 23 de agosto de e no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia com um ataque militar, e dias depois dessa invasão, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha, dando início ao conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que tenha sido esclarecedor sobre as motivações que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. E é isso, pessoal. Até mais, vejo vocês na nossa próxima aula. E qualquer dúvida vocês podem me procurar pelo WhatsApp. É isso. Tchau, pessoal.